Encerrada a ordem do dia. Passemos ao espaço do grande expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Bortola. Presidente, cedo meu espaço, a vereadora Gladys Frisso. Por cedência de espaço, ocupa a tribuna, vereadora Gladys Frisso. Senhora presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras, o meu bom dia a todos os senhores e as senhoras aqui presentes, também aos que nos acompanham através das redes sociais. Meu bom dia. Eu volto aqui hoje, talvez um pouco mais calma do que ontem, né, para falar sobre a obra do Risso. O meu sentimento é o mesmo dos moradores, né? A gente fica indignado com a incompetência desse governo Adiló. Bem, nós temos um movimento lá no Desvio Risso que o pessoal está querendo paralisar segunda-feira a avenida. Nós estamos tentando desmobilizar porque nós não queremos prejudicar ainda mais os trabalhadores, os que vão para as escolas, os alunos, os pais e assim por diante. Mas nós teremos no domingo a festa dos caminhoneiros, a festa de São Cristóvão. E eu acho que a maioria dos senhores e as senhoras que já foram nessa festa ou já participaram, sabem que é a maior festa daquela região. E aonde os caminhoneiros, que nós temos muitos lá na região do Risso, fazem a procissão. E a nossa pergunta é: como será essa procissão no estado daquela avenida Alexandre Risso? Eu acredito que cabe aí o protesto nesse dia. Hoje de manhã alguém me falou que ouviu na Rádio Viva que segunda-feira começarão as obras no Desvio Risso, na revitalização da Alexandre Risso. Tomara, né? Mas nós tivemos também, há tempos atrás, ou há dias atrás, o anúncio do prefeito de que a obra do Planalto iria começar no dia 24, né? O dia 24 também já passou e não começou. Então eu quero deixar aqui registrado nos anais de que nós estamos torcendo realmente que a obra inicie na segunda-feira de manhã pela Codeca. Mas também quero deixar aqui registrado que a gente não tem como confiar plenamente num governo que promete e não cumpre. Eu gostaria realmente que fosse passado algumas fotos aí no telão para que os senhores e as senhoras pudessem observar. E esses buracos aí, eu tenho passado, logo depois, claro, consertaram e choveu. Consertaram. Como é que a gente diz? Foi feita uma meia sola, né? Uma tapeação, correto. Então, quem passa aí, olha a estação do Risso, como é que está? Está destruída, né? Quantas vezes nós pedimos para que tomassem providência? Agora, aqui eu quero dizer que se tem um morador que tem uma casa de 50 anos e ele tenta trocar uma tábua que não esteja de acordo com a fachada ou com a época que ela seja tombada, ele vai ser multado. Uma parte, vereador. E nós temos que chamar, acho que o Ministério Público, porque conversa e parla e nada acontece. Eu vou lhe passar de imediato. Uma parte, vereadora. Obrigado, vereadora Gladys. Pois é, vereadora Gladys, eu fui chamado por alguns moradores ali da região do Planalto. Inclusive, ontem, mais uma vez, um comerciante pediu para dar uma passadinha hoje ali. E aí,
eu infelizmente vou ter que ou desmentir o que eu falei. Eu não sei ainda o que eu vou fazer, porque quando eu estive lá, acho que foi no dia 15, se eu não me engano, eu liguei pro secretário de obras, eu liguei pra chefe de gabinete, eu liguei Uma pra quem parte, vereadora a Gladys. gente pede informação. E a informação era, a empresa retorna dia 24. Mas eu confirmei, a empresa retorna dia 24, fiquem tranquilos. Calma, que vai dar tudo certo. Dia 24 a empresa vem aqui, começa a colocar o asfalto e vai acabar o barro, a poeira, os buracos, esse transtorno todo. Não aconteceu. Dia 24 já passou, fazem quase 10 dias já. Já fazem 10 dias. E não aconteceu nada. Então eu vou voltar hoje lá falar com este comerciante, que eu tenho que dar satisfação, porque eu não vou mentir, tá? Mas eu vou passar para ele até a mensagem que eu recebi, porque aí a gente prova que quem falou não fui eu. Eu repassei a informação. Então assim, ó, tá desse tipo. Tu pede a informação, eles te dão a informação é incorreta, é mentirosa e acaba que a gente mente para a população. Então tá difícil, né, de ser atendido corretamente. Obrigado, vereador. Sim, inclusive nessa manifestação do Risso, eu quero deixar bem clara, porque pode dizer, não, a vereadora que está promovendo, né? Nós temos eu recebi a informação através de um grupo de divulgação do Desvio Risso. E eu passei essa informação, inclusive, para a chefe de gabinete, a Grégora, para Maria do Rosário, que é a presidente da Codeca, para que solucionasse antes que isso... Maria de Lourdes, desculpa. Antes que acontecesse. Então não é que a gente está querendo tumultuar, a gente quer ajudar. A gente está tentando ajudar, mas tá difícil. Eu estranhei ontem também. O prefeito não tem mais feito vídeo, tá mandando agora o engenheiro Reinaldo, né? Que dá a impressão que o cara envelheceu 10 anos. É ele que está se comprometendo, não tem mais o vídeo do prefeito falando de mais uma obra importante que está parada. Quem pediu a parte? O senhor Cadori? Vereadora Gladys, essa obra do desvio Risso é uma obra que a senhora sabe, ela vem sendo solicitada há muitos e muitos anos. Então, a gente parabenizou no momento que o prefeito municipal e o governo do estado resolveram fazer essa obra, mas tem que pontuar que o tempo tem sido um grande inimigo. Além da empresa, da empresa que assumiu o compromisso, ela não fez. Eu falava com o prefeito ontem, veio uma comitiva de Brasília, do Ministério da Agricultura, há 20, 30 dias atrás, foi feito uma análise, uma avaliação do prejuízo que a agricultura teve, 500 propriedades, foi em torno de 108 milhões, foi uma avaliação feita pela Secretaria da Agricultura, pelo sindicato, pela Emater, 108 milhões. E o que veio de Brasília até hoje? Nada. Absolutamente nada. Então, temos que pontuar essas situações. Existe a boa vontade do governo municipal e talvez exista a boa vontade do governo federal. Agora, o governo municipal está enrolado, está envolvido na enchente, diretamente. E os problemas são muitos. E como a gente está vendo, a chuva é constante. Se a senhora conhece um pintor, ou vários pintores, que trabalham nesses últimos 8 meses, com certeza eles tiveram prejuízo, não conseguem trabalhar. Então também tem que reconhecer isso. A dificuldade em executar o trabalho e pior, com as chuvas, os problemas vão aumentando. Então não é uma crítica, é uma avaliação do que nós, como pessoas que conhecemos, temos que pontuar. Era isso, meu muito. Sim, eu agradeço a sua contribuição, mas só para lhe dizer que de boas intenções até o céu está cheio. E dizer que hoje em dia nós temos tecnologia, vereador Cadori. E como o senhor deve ter acompanhado toda a imprensa, o próprio governador foi avisado de que aconteceriam essas tragédias. Então não foi pego de surpresa.
tanto o governo estadual quanto o governo municipal. Então não me vem com essa conversa de que tudo é a chuva, de que tudo é o temporal. Eu lembro quando eu fui subprefeita de Desvio Isso, o seu Adiló era o meu secretário. E ele um dia me disse, nós nunca, Gladys, pegamos tanta chuva como agora. Então isso não é de hoje. As chuvas acontecem. O que nós temos aqui é uma incompetência municipal. Eu vou pedir uma declaração de líder no momento oportuno. O seu à parte, vereador Lucas Carinhato. Obrigado, vereadora Gladys. Então vamos aos fatos, né? Vereador Bressan, eu gosto que agora... Eu ia brincar, tem um termo que diz ninguém é de ninguém, né? Nenhum bairro é de nenhum vereador. E é verdade, que tá todo mundo falando do Planalto, coisa boa. É isso aí, mas eu não tô achando ruim. Acho bom porque muita gente se preocupa. Se o poder público municipal se preocupasse com os bairros como a gente se preocupa, as coisas estariam melhores. Sobre o Planalto, eu falei com o prefeito tinha me dito, acompanhei isso desde o início, que a empresa era uma empresa que fazia reforma de escola, que ia dar não sei o quê, assumiram capenga. Eu estava lá na ordem de início, acho que o vereador Bressan estava, outros colegas estavam. Estava lá na ordem de dar assinatura, vereadora Gladys. No final da assinatura chegou uma máquina. No final da ordem, todos os moradores disseram, Lucas, agora vai. O filho do seu Kempf lá, quem conhece, pai da Denise Kempf, o alemão das galinhas, saudoso, né, seu alemão Kempf. O Norberto estava lá, diz, agora vai. Chegou até a máquina aqui no primeiro dia. Foi devagar, parando, estamos aí. Conversei com o prefeito Adiló, disse que estavam tentando, né, cobrar da empresa. Em resumo, a preocupação é essa. Há de se encontrar uma forma, e eu concordo quando a senhora fala, há de se encontrar uma forma de contratar empresas menos picaretas ou mais competentes. É isso. Agora, o problema é que para os moradores, eu volto a dizer, vão lá no Planalto hoje para entrar no Planalto. Tem que entrar pelo Bela Vista ou pelo Vila Verde para sair do Planalto. Eles tiveram a capacidade de fazer, colocar aquela contenção, enfim, proibir a rótula no meio da BR, que era uma coisa importante, mas não sei se agora. Então, tem que sair de helicóptero ou de bondinho. Então, é um problema grande, os moradores estão sofrendo e tem que fazer um paliativo urgente, porque do contrário não tem como a gente sair ou entrar no bairro. Obrigado, vereadora. Peço só um instante para informar que a vereadora Gladys Frisso segue na tribuna em declaração de líder da bancada do PL. Progressistas, perdão. Presidente. Seu à parte, vereador Escal. Tá. Vereadora Gladys, eu quero trazer também, porque foram muitas reclamações, ligações dos moradores do Planalto, como o vereador Lucas disse, da dificuldade de entrar, de acesso. E é interessante que se a prefeitura vai demorar a fazer a obra, que bote aquela raspadinha de asfalto, ao menos para liberar o acesso de forma provisória, porque senão a volta é muito grande e a reclamação ali é constante. Agora, uma observação que eu acho muito estranha. A mesma empresa que foi contratada para fazer a rótula ali, a entrada do Planalto, é a mesma empresa que está trabalhando para o DENIT, fazendo o canteiro do meio. Então, para o DENIT eles trabalham. Para a prefeitura é rescisão amigável. O que está acontecendo? Por que não trabalha para a prefeitura e trabalha para o DENIT? Se é a mesma empresa que está trabalhando praticamente na frente da mesma obra. Por que para a prefeitura não faz o serviço e para o DENIT faz o serviço? É estranho, né? Muito. É muito estranho. Será que tem um problema de diálogo entre prefeitura e empresa? Ou houve algum confronto particular? Eu não sei, porque está fazendo a obra na frente para o DENIT. E para a prefeitura, simplesmente rescisão amigável. Não entendo o que está acontecendo. Quanto ao Risso, uma vergonha, né? Quantas vezes até fui com a senhora lá. É difícil explicar para os moradores o que está acontecendo. Não tem mais explicação. Não. É muita incompetência. Então, eu me somo à sua reclamação aqui, porque a gente não tem mais o que falar para os moradores. É promessas, prazos que não cumprem. A população quer respostas que sejam efetivas, não promessas. Então, parabéns pelo tema, vereadora. E dizer assim, talvez, vereador Lucas, que não é que nós, vereadores, somos apenas de um bairro, né? Nós somos da cidade. Talvez a referência do Planalto seja o senhor, talvez a referência do Risso seja eu. E as pessoas já não acreditam mais em nós, nem no senhor nem em mim. Então procuram todos os vereadores para ver se existe algum salvador da pátria. É isso que está acontecendo.
Então eles batem de gabinete em gabinete. Se o Lucas não resolveu, o Bressan pode resolver, o Renato, meu Deus, o Felipe, alguém, a Gladys. As pessoas não sabem mais nem para quem ligar. A vereadora Rose, agora vereadora Rose, a senhora. É porque eu falo bem menos, então garanto minha parte. Vereadora Gladys, eu vou falar um minutinho do riso. Tá. Essa questão da entrada, tudo bem. Tá todo esse problema, todo mundo já tem falado, não vou comentar disso. Agora a minha pergunta é sobre o resto, então, do riso. A semana passada eu estive na escola Nandi, que é onde eu trabalhei também, e a grande reivindicação ali da direção, das professoras da comunidade escolar, é aquela rua que ficou mão dupla. Sem melhorar a sinalização, fizeram mão dupla em função das obras. Antes entrava na... A Domingos Bianco. Não a Domingos Bianco, a da frente mesmo da escola. Agora me escapou o nome. Ela passou a ser mão dupla. Ali as crianças passam, os estudantes passam, ficou bem perigoso. Então, se estão paradas as obras, então eu acho que não precisa esperar o governo federal para voltar a ser como era, na frente da escola. Porque ali está muito perigoso. Sim. E a Domingos Bianco, também, que em princípio não tem relação com as obras, não tem espaço para os estudantes caminharem. Não tem espaço. E caiu um pedaço, né? Não tem, buraco na rua, é um perigo. Eu estou falando não só dos transtornos, mas estou falando da segurança nesse momento. Sim. Porque eles não conseguem caminhar em calçada, que é um acostamento, não tem nada ali, está muito perigosa essa região ali ao entorno da escola. Muito bem colocado. Eu lembro uma vez que o Rafael Bueno teve ido uma reunião lá no Risso, que era sobre educação, Rafael. E naquele dia eu fiquei muito triste contigo. E hoje eu vejo que tu tem razão, porque o Rafael chegou na reunião e disse assim, mas esse Risso aqui é o caminho das Índias. É vaca, é carro, não sei como é que se entende nesse trânsito. Pois o Risso está, hoje, o caminho das Índias. Não é só a Avenida Alexandre Riso, nós temos a outra entrada do desvio Risso, que é a João Laim, Alexandre Luciano, está intransitável. Então, se estão fazendo uma obra na Alexandre, deem atenção para outras ruas, cuidem das outras ruas. Não é assim que se faz. Porque estão fazendo obra, o povo desvio Risso só tem que agradecer. Não é bem assim. Seu à parte, vereador. Bom, vereadora, quem quer faz, quem não quer arruma desculpas. E agora tem o tempo, né? E agora qualquer desculpa é a chuva. Então a chuva é a solução ou a desculpa para todos os problemas que estão acontecendo na nossa cidade. Para tudo, né? A questão do Risso, vereadora, é muito mais complexa. Veja bem, nós temos um espaço que é o Caminho das Índias, que é o Risso, e o Planalto, que o povo está ilhado. São dois momentos diferentes que estão vivendo moradores da nossa cidade. O Risso, a Lagoa, que é um cartão postal da nossa cidade, os moradores no entorno estão há 3, 4 meses com os paralelepípedos em cima das calçadas, que eles não recolocam. Cada obra de Samai. Tem pessoas deficientes... Tem pessoas, bebês que precisam passar na calçada e não conseguem, porque a empresa também do Samai abandonou. Isso aí. Na Lagoa, que é um cartão postal. Isso aí. Paralelo a isso, tem a questão que a senhora abordou aqui agora. No Planalto, vereadora, a situação é ainda pior, porque o povo está ilhado, não tem nem como chegar para o outro lado da via. Sabe? E a gente que mora ali no Cristo Redentor, quem mora na Vila Ipiranga e trabalha do outro lado da BR, a gente está ilhado. Né? Para ir para o UBS, para ir para a escola, os pais têm que buscar no Melvin Jones, na escolinha, quem trabalha em outros lugares. Então, senhora, está um verdadeiro caos. Então, que o município busque uma alternativa, isso que o senhor fala, vereador Scal, que é mais preocupante ainda, porque como é que a mesma empresa que não está trabalhando mais na obra, abandonou uma obra, ela está fazendo uma obra no mesmo lugar, por só um CNPJ diferente. Então, isso aqui é alguma coisa... Eu não tinha visto. Parabéns, vereador Scal, pela sua observação. Agora, alguma coisa tem que ser feita. Porque, vereadora, olha o caos que está isso daí. O problema não é a chuva, o problema é que a empresa abandonou. Bom, a empresa abandonou, o que vai ser feito
paralelo a isso. Obrigado. Obrigada pela contribuição. A empresa abandonou, mas eu como moro lá, vim acompanhando há muito tempo. E a gente toda semana avisava, olha, está acontecendo isso, a empresa vai acabar abandonando, não está pagando os funcionários. Nós sabíamos porque muitos dos contratados eram moradores do Desvio Risso. Agora, eu lhe digo, vereador Rafael, em nenhum momento eu vi preocupação. Só me diziam, calma, vereadora, está tudo sob controle. Eu estou vendo o controle que está. Quem é que está pagando o pato? Quem é que paga o pato? E dizer mais, ali na Lagoa, não é só os paralelepípedos na frente dos prédios, as pessoas não conseguem nem acessar suas garagens. A vergonha daquele prédio que pegou fogo e até hoje não teve solução. Vai acabar esse mandato e vai continuar tudo destruído. Então não se vê benfeitorias, só destruição. E dizer aqui, eu lembro que o vereador Zé D'Ambrosio diz que o Samay é o primo rico, né, da prefeitura. Então imagina o primo pobre, o que vai fazer, né? Se o primo rico não resolve, muito menos o primo pobre. Muito obrigada, senhora presidente. Ainda no espaço